Neste mês de janeiro, a gente tem caminhado com mensagens avulsas, geralmente trabalhamos com séries de mensagens. A partir de fevereiro, vamos retomar essa prática. Temos muitas séries legais planejadas para esse ano, e em breve a gente vai falar mais disso. Mas neste mês de janeiro, algumas mensagens avulsas, mas mensagens que eu creio que são importantes para este momento que nós estamos vivendo. No domingo passado, conversamos sobre como viver um ano extraordinariamente ordinário. E se você não estava aqui, eu convido você a olhar depois o nosso podcast. Já está lá a mensagem do domingo passado, você pode ouvir nas plataformas aí de podcast. E eu creio que é algo importante para nós e para esse ano, para encararmos esse ano com a perspectiva correta do que Deus quer fazer, de como Ele quer trabalhar e se revelar nas nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito deste assunto aí. Manifestação. Não vai embora ainda, tá bom? Não vai embora ainda. Mas se você estava aqui no domingo passado, você estava a pouquíssimos metros de onde, instantes depois do nosso culto aqui pela manhã, aconteceram atos que repercutiram em todo o país e, na verdade, em todo o mundo, né? No exterior, foi manchete em vários países, em vários jornais. Nós estávamos a poucos metros de onde aconteceram episódios de vandalismo, de destruição de alguns dos patrimônios mais importantes da nossa cidade e também do nosso país. E uma semana depois de tudo que aconteceu, eu não preciso recontar esses fatos, você sabe bem o que aconteceu. E eu também não vou gastar tempo hoje discorrendo sobre o momento político do nosso país. Também sabemos que momento é esse, o que isso tem repercutido nas nossas vidas, famílias, nas igrejas do nosso país também, de forma geral. Nós vemos um momento de grande divisão na igreja brasileira, mas, graças a Deus, eu fiquei pensando nisso no início do ano passado e conversei isso com um grupo de pessoas que participou da plantação da nossa igreja, né? Eu falei, a gente não calculou bem isso, né? Porque a gente resolveu plantar uma igreja em ano de eleição, com o clima político que está, né, no nosso país, a gente devia ter adiado, né? Deixa para 2023, a gente começa a mexer com isso. Mas, pela graça de Deus, nós sobrevivemos um ano tão difícil, um ciclo eleitoral tão tenso, unidos. Amém? Pelo menos os que já estavam aqui, os que participaram do ano de 2022 conosco, nós participamos, vivemos tudo isso unidos e nos amando e vivendo em paz e com respeito. E eu considero isso por si só já um milagre, né? Um milagre pelo que a gente tem visto por aí. Nós temos na nossa igreja pessoas de posições políticas diferentes, opostas, na verdade, pessoas de posições político-partidárias diferentes, mas que conseguem conviver como irmãos em Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Mas isso não significa, queridos, que todos os nossos posicionamentos e manifestações individuais sejam bons, até aqui. Sejam saudáveis até, sejam perfeitos. Nunca somos, né? Há espaço para crescermos, concorda com isso? Há espaço para melhorarmos, como pessoas, como discípulos de Jesus. Em nome de uma ideia de liberdade, nós passamos a acreditar que somos livres para nos manifestarmos como quisermos, como bem entendermos. E a minha dúvida é, será que somos mesmo? Será que somos? A verdade é que muitas vezes nós não sabemos o que, quando e nem como nós devemos nos manifestar. E muitas vezes fazemos da mesma forma. Nos manifestamos sem refletir a respeito disso. E em nome de uma ideia de liberdade individual, de uma liberdade de expressão, de uma liberdade de opinião, ou mesmo de uma liberdade religiosa, o que acontece, e todos esses são direitos fundamentais, legítimos, que devem ser protegidos, mas o fato é que o povo de Deus, eu estou falando agora para você que é um cristão, você que se identifica como um discípulo de Jesus especificamente, se você nos visita hoje e não se identifica dessa maneira, essa fala específica não é tão direcionada para você, embora eu pense que se aplique a você também. Mas o fato é que nós, como povo de Deus nesse país, nós parecemos estar confundindo a nossa verdadeira e principal vocação no mundo. E especificamente a respeito da nossa cidadania terrena. E aí, diante de um mundo, de um país, de uma cidade em ruínas, relacionamentos e valores distorcidos, quebrados, mais do que nunca nós, como igreja, precisamos saber quem nós somos
e o que nós somos chamados para manifestar de verdade. Que tipo de manifestação nós somos chamados por Jesus para fazer num mundo assim? Em outras palavras, o que é que o mundo deveria enxergar em nós, ao olhar para nós, como igreja de Jesus, como um povo redimido, como nova criação, como pessoas que já não se limitam mais à velha natureza caída, mas que foram restauradas em Cristo Jesus, refeitas, transformadas, renovadas. A verdade é que, como seres humanos, nós somos naturalmente destrutivos. Por conta do pecado e da queda, nós tendemos à destruição, à ruína, à corrupção. Nós nos destruímos mutuamente. É só olhar para a história da humanidade. Sempre houve, não é de agora, sempre houve confusões, conflitos, guerras, vandalismo de alguma sorte, de alguma natureza. E continua havendo, no mundo todo, não é só no Brasil. Essa é a história da humanidade nesse mundo. Nós destruímos a criação, nós destruímos outros povos, nós destruímos nossas próprias relações, e, em última análise, nós nos autodestruímos, na busca desenfreada pela prevalência da nossa vontade. E ainda assim, quando olhamos para Jesus e quando olhamos para a história bíblica, quando olhamos para a vocação que dele nós, como seu povo e sua igreja, recebemos, o que nós percebemos é que nós não fomos chamados para simplesmente seguir este curso de destruição e autodestruição. Nós, na verdade, fomos chamados para romper esse ciclo, esse curso natural desde a queda, e criar um novo caminho, ou trilhar um novo caminho, que é uma obra de redenção, que é uma obra de reconciliação, que é uma obra de reconstrução. E a triste conclusão é de que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Nós não somos. A boa notícia, porém, é que há um poder que vai além de nós mesmos e que pode habitar e quer habitar e já habita em muitos de nós, que é o poder do Espírito Santo. E esse poder é capaz de nos habilitar a reconstruir em vez de destruir, ao invés de destruir. De reconciliar ao invés de separar, de romper. Nós, como igreja, temos nos perdido, queridos, num mar de opiniões e posicionamentos e manifestações, muitos pouco ou nada fundamentados, sem saber de fato qual reino nós estamos representando. Nós temos tentado nos construir destruindo o outro. Você já reparou nisso? A gente tenta construir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha melhor, aquilo que a gente acha mais benéfico, saudável, coerente, válido, legítimo. Mas a gente faz isso tentando destruir o outro. Como é que isso pode dar certo? Como é que um país dá certo? Como é que relacionamentos dão certo? Como é que uma família dá certo? Se a nossa estratégia de construção é a destruição do outro, que nós somos chamados para amar, para servir, para cuidar, para proteger. Dallas Willard, no livro Conspiração Divina, ele fala assim: nós não podemos, a gente tem essa aí, Bia, acho que é a próxima tela, isso mesmo, obrigado. Nós não podemos conviver em harmonia sem que antes nos tornemos o tipo de pessoa capaz de conviver em harmonia. A triste constatação deste tempo para nós como igreja brasileira é que nós não nos tornamos ainda pessoas capazes de conviver em harmonia. É por isso que a gente não consegue. Então não adianta dizer vive em harmonia, ou não tenha posições que dividem, ou que atacam, ou que agridem. É porque nós não somos capazes. Na nossa jornada como discípulos, não chegamos ainda num estágio em que nos tornemos capazes de conviver em harmonia com quem é diferente de nós, com quem pensa diferente de nós, com quem pensa contrariamente ao que nós pensamos. Então há alguma coisa que precisa ser feita. Amém? Há uma jornada que nós precisamos trilhar, há um caminho a ser percorrido se nós queremos nos tornar esse tipo de pessoa, se nós queremos ser esse tipo de comunidade. Porque mais do que os nossos manifestos pessoais, ideológicos, institucionais, nós somos chamados a manifestar neste mundo aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Nós deveríamos, em vez de decidir o que é que nós queremos manifestar, o que é que eu acho que eu devo manifestar, o que é que eu acho que deve ser o meu posicionamento, eu deveria perguntar o que é que o Espírito Santo quer manifestar através de mim. Essa seria uma boa pergunta para começo de conversa. Vai dizer, eu acho que eu tenho que dizer isso, eu acho que eu tenho que posicionar dessa maneira, eu acho que eu tenho que postar isso, eu acho que eu tenho que encaminhar essa notícia no grupo de WhatsApp da família.
eu deveria parar e refletir o que é que o Espírito Santo deseja manifestar e expressar através da minha vida neste momento, neste tempo, para estas pessoas. E eu suspeito que a maioria de nós não faz essa pergunta antes de emitir nossas posições, opiniões, manifestações. Profundas e poderosas manifestações do Espírito na história sempre estiveram atreladas a realidades de injustiça social, de corrupção ou de frieza espiritual, de decadência moral e religiosa, de povos, de comunidades, da própria igreja. É só você estudar as histórias dos avivamentos. Para citar só um, que foi basicamente o que deu início a todo o movimento pentecostal nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa, no ano mais ou menos de 1906, por meio de William Seymour, um tempo de grande crise em relação aos direitos civis nos Estados Unidos, um tempo de ainda uma realidade recente de fim de escravidão. William Seymour mesmo, ele era um jovem de 35 anos, eu digo jovem porque é a minha idade, então, hoje quem tem 35 anos é jovem, não está em discussão esse assunto. Mas, mais ou menos. Ele era um negro, filho de escravos, pobre, cego de um olho. E foi esse homem que Deus usou para iniciar aquele movimento, aquele avivamento que repercute até hoje. Os pentecostais são as denominações que mais crescem até hoje no mundo inteiro. Então, você pode olhar para o Brasil de hoje e lamentar o seu estado, ou você pode olhar, e acho que há muito a ser lamentado, mas nós podemos, ao mesmo tempo em que lamentamos, ver no Brasil de hoje o palco perfeito para uma nova manifestação do Espírito Santo, amém? E Deus quer usar os seus filhos, Deus quer trazer essa manifestação do seu Espírito por meio da sua igreja, por meio de nós. E hoje, então, o desafio é aprender como fazer isso, ou pelo menos como começar a trilhar um caminho em que esse Espírito comece a produzir essa manifestação através de nós. O apóstolo Paulo chama essa manifestação, um trecho bem conhecido de uma de suas cartas, carta aos Gálatas, de fruto. O fruto é a manifestação da árvore, né? A árvore frutífera, ela produz, ela manifesta, ela gera fruto. E Paulo diz que nós, naturalmente, tendemos a produzir uma outra manifestação, ou manifestações. Ele chama de obras da carne. E ele contrapõe essas obras da carne, essas manifestações que a carne naturalmente produz, à manifestação ou ao fruto do Espírito. É sobre isso que eu quero refletir um pouco com vocês nessa manhã. Vamos ler Gálatas no capítulo 5, se você tem a sua Bíblia aí, ou acompanhe nas telas. Se você não tem uma Bíblia, a gente tem uma para dar de presente para você. Você pode passar no nosso espaço dos visitantes, ali perto da mesa de ping-pong, no final, tem uma Bíblia. Fala, eu não tenho uma Bíblia. Tem uma Bíblia para te dar de presente, tá bom? E se você é nosso visitante, passa lá de toda maneira, tem um outro presentinho para você, uma lembrancinha, e nós queremos te conhecer também, servir um café especial para você. Tem uns cafés nessa igreja que são realmente espetaculares. Eu não, se fosse você, não deixaria de provar. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Presta atenção nisso. Muito contemporâneo, né? Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aí, a carne tem a sua manifestação, as suas manifestações, percebe? Elas são manifestas, elas não são escondidas, elas estão por toda parte, estão em nós, estão ao nosso redor. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e se você tem dúvidas se enquadra em alguma delas, coisas semelhantes, né? Para ninguém ficar de fora.
coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, e graças a Deus tem um mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. Deus nos ajude. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar com você nessa manhã a respeito dessa passagem é que, para que nós façamos bom uso da liberdade que nós temos, nós precisamos entender o que é liberdade. O que é liberdade? Acho que nós temos um problema conceitual a respeito do que é liberdade. No início dessa passagem, Paulo diz claramente: vocês foram chamados para a liberdade. Então não é que a liberdade seja um problema. A liberdade é vontade de Deus para nós, é parte do pacote de quem anda com Jesus, de quem nasceu de novo, tornar-se uma pessoa livre. E glória a Deus por isso, porque antes éramos escravos. Então há um elemento muito importante aqui para nós compreendermos: a liberdade é boa e ela deve ser bem usada. E aí começam os problemas, porque ele diz assim: mas não usem. Verso 13, se a gente puder voltar lá, Bia, por favor, no verso 13, ele diz assim: mas não usem a liberdade que vocês têm agora em Cristo, por estarem em Cristo, por haverem sido resgatados por Jesus, não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, porque senão não adiantou nada. Percebe? Se você foi salvo da escravidão à carne, à sua natureza pecaminosa, carne aqui é uma expressão que significa isso, a nossa natureza caída, pecaminosa, que nos leva para o mal, que nos inclina na direção oposta da vontade de Deus. Se você faz uso da sua liberdade para livremente voltar a ser escravo, você está fazendo um mau uso dessa liberdade. Então ele diz: não usem essa liberdade para dar lugar ou ocasião à vontade da carne. Na igreja da Galácia havia um grupo que se mantinha ainda debaixo do jugo da lei e tentava convencer os seus irmãos, as pessoas que eram parte daquela comunidade, a continuarem vivendo debaixo desse jugo da lei, das práticas e dos costumes judaicos, como se eles não tivessem o bastante em Cristo e na graça dele, como se eles precisassem viver como judeus, seguindo algumas tradições e leis que eram exclusivamente voltadas para o povo de Israel, no contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então eles estão dizendo: vocês precisam viver dessa maneira, e Paulo está escrevendo para dizer: não, vocês não estão mais debaixo da lei. Mas um outro grupo estava fazendo outra coisa, não seguindo para esse legalismo, para esse retorno ao jugo, ao peso da lei, mas para um liberalismo de dizer: não, então já que a gente é livre em Cristo, a gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode dar vazão aos nossos desejos, ainda que sejam desejos contrários à vontade de Deus. E aí Paulo está dizendo: não use a liberdade que você tem em Cristo Jesus para dar lugar à vontade da carne, porque senão não fez sentido. Então não volte para o jugo da lei, mas não volte também para o jugo da sua própria natureza pecaminosa, porque você está trocando uma escravidão por outra. Então nós podemos ser livres, mas ainda assim fazer mau uso dessa liberdade que nós temos. E Paulo está dizendo: não se deixe enganar por esse falso evangelho que tenta te manter escravo, que não te liberta de verdade. E nós vemos nos nossos dias, queridos, acontecer praticamente a mesma coisa. Nós vemos pessoas usarem uma suposta liberdade pregada pela nossa cultura para viverem do jeito que querem, sem se submeterem à autoridade da palavra de Deus, que nos mostra o que é a vida que Deus chama a gente para viver, padrão de vida que agrada a Deus, que honra a Deus. Mas nós vemos outras pessoas morderem e devorarem, na linguagem aqui dessa passagem, umas às outras, por conta das suas posições extremas e polarizadas. Nós vemos uma busca desenfreada, em outras palavras, pela satisfação dos desejos da carne, sejam eles de qual natureza forem. E aí isso se manifesta não só nas nossas posições políticas, mas nas nossas relações interpessoais, nos padrões de relacionamento que nós temos, no namoro, no casamento, nas amizades, no trabalho, na família. Cada um tentando impor o seu desejo
mas não o desejo espiritual, o desejo carnal, fazer a sua vontade prevalecer sobre outras pessoas. E aí isso vai destruindo, é como se a gente se mordesse e se devorasse, como Paulo diz. E aí quando o meu amor ao próximo, que ele segue para dizer é o maior mandamento, quando ele está subordinado à minha decisão de quem eu vou tratar como meu próximo, para escolher quem eu vou amar e respeitar, nós não somos melhores do que o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Quando Jesus explica quem é o próximo. Lembram-se desse texto? Lembram-se dessa passagem? Então o mestre da lei, querendo se justificar, ele perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Quando respondeu corretamente, o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Mas quem é o meu próximo? Ou seja, quem eu tenho a obrigação de amar? Quem eu tenho a responsabilidade, o dever de amar? E Jesus conta aquela parábola. E na parábola são os religiosos, são os conhecedores da lei que passam de largo diante do homem ferido no caminho, do homem que havia sido vítima. Quem vai atendê-lo é o samaritano. É o que era excluído, era o que era rejeitado pelos próprios judeus, tido como menor, como inferior, como impuro, como indigno. E Jesus conta essa parábola para mexer com essas lógicas das relações deles, para mostrar que você não tem o direito de escolher quem é o seu próximo. Nós somos o próximo um do outro, amém? Então quem eu devo amar como meu próximo? A pessoa que estiver perto de você, seja ela quem for. Mas se eu continuo voltando para fazendo uso da minha liberdade, me submeter novamente a esse jugo de escravidão da minha própria carne, da minha própria natureza pecaminosa, eu não serei capaz de viver dessa maneira. Porque nós somos tão livres, e em resumo é isso que Paulo está dizendo no início dessa passagem, nós somos tão livres que nós podemos voltar a ser prisioneiros. Você é tão livre em Jesus que você pode escolher viver como se ainda fosse prisioneiro, não sendo. E essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão. Ter sido salvo e liberto e redimido, mas ainda viver como se fosse escravo. Os discípulos de Jesus são libertos da escravidão da carne para se tornarem escravos, mas escravos uns dos outros. Servos. Essa passagem fala servos. Servos uns dos outros, sirvam uns aos outros, no verso 13, mediante o amor. E a palavra grega para servo é a mesma palavra para escravo. Aqui escravo para nós tem uma conotação mais pesada, mas é isso que Paulo está dizendo. Você foi liberto de uma escravidão para outra. Mas agora você é escravo do amor, você é devedor do amor com que Cristo te amou, do amor que te libertou, e agora você entrega esse amor para o seu próximo. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que liberdade não é me sentir bom o bastante, livre o bastante, para fazer o que eu bem entender, para tratar o outro como eu quiser, como eu achar que ele agora merece, por causa das posições e manifestações dele, por causa do estilo de vida dele. Isso não é a liberdade com que Cristo nos abençoou, a liberdade para a qual ele nos salvou. Liberdade é outra coisa. Liberdade, então, não é fazer o que se quer. Porque, na sequência do texto, no verso 16, ele diz assim: vivam pelo Espírito, e se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, porque um é contra o outro. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne, eles estão em conflito, de modo que, aí veja bem o que ele diz no verso 17, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante, ele começou a passagem dizendo, vocês não devem viver para satisfazer os seus próprios desejos, e agora ele está dizendo, há um conflito dentro de vocês, de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque qual é o conflito? Nós não estamos falando entre o conflito do desejo com outra coisa. A gente está falando de um conflito entre os desejos. Entre os desejos que concorrem, que competem dentro de nós. E eu estou falando para você que é nascido de novo e tem o Espírito Santo dentro de você. Há um conflito dentro de você, há um conflito dentro de mim. E qual é o conflito? Paulo diz, é o conflito entre o que a carne quer e o que o Espírito quer. E a questão é qual desejo se sobreporá ao outro.
Qual desejo vai vencer essa disputa, esse conflito, essa batalha? Mas muitas vezes nós não nos damos conta de que esse conflito está acontecendo, então nós reagimos quase que instintivamente ao que desejamos, sem parar para refletir, mas qual desejo está me dominando? Qual desejo está me motivando? Qual desejo está falando através do que eu falo? É o desejo da minha carne? Ou é o desejo do Espírito que habita em mim? E que deve se sobrepor e dominar a minha carne e os desejos dela? Percebe? Então a gente precisa estar atento e ter a consciência de que esse conflito está acontecendo dentro de nós o tempo inteiro. O tempo todo. Então, a liberdade é uma ilusão se for entendida como simplesmente fazer o que se quer. Porque se você só faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos carnais. Porque a sua carne é cheia de desejos, e em alguns momentos são esses os desejos que vão se manifestar, que vão aflorar com mais força. E se eu não paro para filtrar e peneirar esses desejos, eu corro o risco de estar sendo dominado por desejos carnais e não pela vontade do Espírito. Seguir sempre seus desejos é só ser escravo deles, é trocar uma escravidão por outra. É ser escravo de si mesmo, dos nossos desejos mais primitivos, desordenados. E Paulo aqui está apontando para um outro tipo de liberdade. Quando ele diz, vocês não fazem o que desejam. Ele não está dizendo, você não deveria ter desejos. Mas ele está chamando a gente para elevar o padrão daquilo que nós desejamos. Para que esse padrão seja determinado não pela nossa carne, mas pelo Espírito. Existe um outro nível de desejos que não pode ser satisfeito quando a gente simplesmente reage. Quando a gente age impulsivamente, quando a gente age precipitadamente, quando a gente se deixa dominar por aquilo que vem mais rápido, na maneira como a gente se sente e tem vontade de agir. Então a liberdade, queridos, verdadeira, é ser livre para desejar nossos melhores desejos. Deu para entender? Ser livre de verdade é ser livre para desejar os melhores desejos. É ser livre para entender que há desejos que eu não devo atender, que há desejos em mim que eu não devo satisfazer. E quando eu sou livre de verdade, eu consigo enxergá-los, eu consigo nomeá-los e eu consigo dominá-los, refreá-los, para que desejos melhores sejam cultivados e aos poucos se tornem aquilo que eu mais desejo e aquilo que eu faço, em última análise. Eu sei que isso parece um pouco talvez complexo, porque a gente está falando de dinâmicas do coração, e de pensamentos, e de emoções, mas a gente precisa entender isso. A gente tem um inimigo nessa batalha, que é um aliado desses desejos carnais que há dentro de nós, e ele atua sobre esses desejos. O pastor John Mark Comer explica isso, ele diz que a estratégia do diabo é apresentar ideias enganosas, que atuam sobre desejos desordenados, que são normalizados por uma sociedade pecaminosa. Então isso é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar rapidamente, e a gente se aprofunda muito nisso nas nossas comunidades. Então se você pretende participar, a gente vai ter um momento depois de inscrições, aí você pode se inscrever para um ciclo novo das nossas comunidades, os grupos que acontecem durante a semana, e a gente destrincha isso com mais detalhes lá. Mas basicamente é um ciclo, percebe? O inimigo ele é descrito por Jesus como o pai da mentira. Ele mente, e quando ele mente, fala a sua língua materna, é o que Jesus diz. Então ele mente o tempo inteiro. E ele mente semeando, portanto, essas ideias na nossa mente, na nossa cabeça, para nos fazer acreditar que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é o melhor. E no momento em que ele lança essas ideias enganosas sobre nós, seja numa conversa, ou por um relacionamento, ou por meio da mídia, ou por meio de qualquer fonte, nós como pessoas que têm desejos desordenados no próprio coração, a gente acaba abraçando, porque aquela ideia seduz, porque aquela ideia parece boa, parece interessante, parece apontar para um caminho que vai me fazer feliz, e aí eu me deixo seduzir por essa ideia e passo a acreditar e viver com base nela, como se ela não fosse uma mentira, mas como se fosse verdade. E uma vez que eu expresso, então, uma vida baseada numa ideia enganosa que atraiu os desejos desordenados que há dentro de mim, o que a sociedade faz? Porque é uma sociedade pecaminosa, porque todos somos pecadores, ela aplaude e valida
Ela diz, é isso mesmo, faça o que o seu coração quer, siga o caminho que te parece melhor, tome as decisões que você tem vontade de tomar, viva conforme o seu coração. Então, uma sociedade pecaminosa valida, aplaude, normaliza comportamentos pecaminosos. E esse ciclo, então, vai se mantendo e se repetindo. Percebe como é sutil e como facilmente a gente se vê no meio disso tudo e vivendo simplesmente conforme o padrão deste mundo, que é o que justamente nós somos chamados a não fazer. Então a gente precisa atentar para isso, porque da mesma maneira como era na igreja da Galácia, hoje, nós muitas vezes temos vivido ainda escravizados. Escravizados pelas falsas ideias que nós acreditamos ser verdadeiras e, sobretudo, por esses nossos desejos fora de ordem, fora de lugar. E aí vivemos presos, seja a lei, seja a carne, manifestando o que o inimigo deseja e não o que o Espírito deseja. Há um exemplo na história de um homem, um cristão franciscano, austríaco, que viveu na época do regime nazista. Franz, e aí o sobrenome dele é impronunciável, então eu nem vou me arriscar, mas vamos chamar de Franz, né? O Franz. Ele era franciscano, então é um excelente nome, né? Eu não sei se ele adotou esse nome depois que entrou para a ordem, mas o fato é que combina, né? Ele se recusou a jurar fidelidade ao regime nazista e chegou num limite em que ele seria preso e condenado por conta disso. E aí, seus amigos e até o seu advogado o procuraram com um documento, o seu advogado trouxe um documento para ele e falou, Franz, é o seguinte, agora ou nunca, ou você assina esse documento, e basicamente era uma declaração de lealdade a Hitler, ou você assina isso ou você vai preso. Na verdade, a frase célebre que entrou para a história foi, assine isto e você será livre. E a resposta que ele deu foi a seguinte, mas eu já sou livre. Mas eu já sou livre. Tem nada que eles possam fazer para roubar a minha liberdade. Poucos dias depois ele foi preso e morto em Berlim, numa solitária. E a verdade é que a gente fala muito sobre liberdade, mas eu não sei se a gente entende quanto pode custar ser livre de fato. Desfrutar e viver conforme a liberdade que o Espírito nos oferece. Porque liberdade, queridos, se não é fazer o que eu desejo, liberdade é manifestar o que o Espírito Santo manifesta. Isso é ser livre para um cristão. Isso é ser livre para um discípulo de Jesus. Paulo, na parte final dessa passagem, depois de enumerar aquilo que é manifestamente obra da carne, ele fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o que ele nos chama para perceber aqui nessa passagem, ou nesse trecho final, é que, embora nós sejamos livres sim para manifestar, a manifestação em si não é livre. Percebe isso? Eu sou livre, mas a minha manifestação não é livre. Em outras palavras, não sou eu que decido o que manifestar, o que não manifestar. Isso já foi decidido por mim. Porque o que o Espírito manifesta é isso daqui. É essa lista. É esse o fruto. Então eu não decido qual é o fruto. Eu não decido a vida que eu vou expressar. Eu não decido a vida que eu vou viver e o que as minhas palavras vão causar de repercussão na vida do outro. Isso já foi decidido por mim. Graças a Deus, porque Ele decidiu que esse é o caminho, Ele decidiu que essas são as evidências, Ele decidiu que onde o Espírito dele for colocado, é isso que esse Espírito produzirá. E se não produz? É porque a gente ainda não entendeu, é porque a gente ainda não se submeteu, é porque a gente não está se submetendo a trilhar este caminho, porque a mangueira produz manga. A goiabeira produz goiaba, a jabuticabeira produz jabuticaba. E alguém que é habitado do Espírito produz amor. Alguém que é habitado pelo Espírito eventualmente produzirá paz, produzirá mansidão, domínio próprio. Isso não é automático, isso não é fácil, isso não vai acontecer com um dia de conversão, com um dia seguindo Jesus, e talvez não com 1 ano ou 5. Mas a nossa vida precisa gradativamente apontar para isso daqui. Amém, queridos?
A gente está um pouco mais silencioso hoje do que de costume. Mas eu esperava já por essa reação. Porque em nome da livre manifestação, a gente nem percebe que voltou à escravidão. E nós vemos hoje muitas e muitas pessoas escravas. Escravas da próxima mensagem que vai chegar no WhatsApp para encaminhar para todo mundo, para dizer, agora vai. É agora, é hoje. Agora vai acontecer. Ou para denunciar quem tem essa expectativa, e criticar, e falar mal, e fazer um post ironizando, e se sentindo melhor. Quanta ignorância. Ninguém está isento aqui, tá bom? Ninguém. Nem um lado, nem o outro. Ninguém. Porque se nós somos sinceros, queridos, para avaliar os nossos comportamentos, pensamentos, palavras, desejos, impulsos, a gente não está falando só do que é dito, a gente está falando daqui, do coração, do que é desejado. Isso por si só nos condena diante do Senhor. Então a igreja é chamada, nós somos chamados a manifestar o que o Espírito deseja manifestar. Eu sou livre para manifestar, mas a manifestação não é livre. Porque a igreja é chamada a viver de acordo com outra ordem, outra cultura, um outro conjunto de valores, de práticas, de manifestações, porque nós somos cidadãos de outro reino. Amém? E isso não é possível, queridos, com apenas os nossos esforços. Isso não é possível apenas com a nossa educação e intelectualidade e com mais informação. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. É só Ele que pode produzir esse fruto nas nossas vidas. O nosso desafio é buscar a vida que dá liberdade para o Espírito se manifestar na nossa vida. Esse é o convite, esse é o caminho. Eu preciso o tempo inteiro, todo dia, perguntar qual é a vida que vai me levar para mais perto da vida que o Espírito tem para mim, da vida que Ele quer expressar e manifestar através de mim. O pessoal que está atrás da mesa de sinuca, está tudo bem aí? Beleza, obrigado. Percebe? E é essa vida que eu tenho que buscar, é essa liberdade que eu tenho que buscar e lutar por ela aqui dentro. Porque esse conflito está acontecendo aqui dentro, esse é o campo de batalha. E essa vida cheia do Espírito não acontece automaticamente. É resultado de uma decisão, é resultado de disciplina também. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo, encham-se do Espírito. Porque é uma coisa recorrente, constante, uma busca constante, diária, nas nossas vidas, na vida do discípulo de Jesus. E se você olhar bem para a passagem que nós estamos observando hoje, aqui em Gálatas 5, essa passagem só contém um mandamento. Ela só tem um mandamento. Às vezes e eu lia essa lista como uma lista de mandamentos, né? Então assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e aí são 9. Então eu cresci imaginando que aqui tinha 9 mandamentos. Então eu tinha que acordar hoje e falar, hoje eu vou tentar ser uma pessoa que ama mais, ou melhor, hoje eu vou tentar viver em paz, hoje eu vou tentar ser fiel, hoje eu vou tentar ser amável, hoje eu vou tentar ser manso e ter domínio próprio. E isso é frustrante, porque viver tentando significa que às vezes você acerta e às vezes você fracassa, e é muito difícil medir progresso quando você vive com base em tentativa e erro. Mas a vida cristã, queridos, não é uma vida de tentativa, é uma vida de treinamento. O discípulo é um aprendiz, é alguém que está sendo treinado para ser gradativamente mais parecido com o seu mestre. Então, quando Paulo enuncia, ele não diz, estes são os mandamentos do Espírito. Ele diz, este é o fruto. Então, você não precisa mandar a árvore produzir fruto, ela só precisa ser árvore. E ser uma árvore saudável, e ela vai frutificar no tempo devido. Da mesma maneira, na minha vida e na sua, se nós somos espirituais, o fruto será produzido. A gente só precisa permanecer na videira. A gente só precisa estar ligado a Ele, que é a fonte. Então, qual é o mandamento dessa passagem? É só o último, o final, o verso 25. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É a única ordem aqui, é o único imperativo. Se você é alguém que se considera viver pelo Espírito, se você é alguém que se considera salvo por Jesus, alguém nascido de novo, alguém que teve um encontro com Deus, ande pelo Espírito. Caminhe com Ele.
Convide Ele para participar da sua vida, convide para reinar sobre você, transformar os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades, e pouco a pouco, por meio das disciplinas espirituais e da vida em comunidade, e de uma busca pelo Senhor e por esse enchimento do Espírito, o que vai acontecer na sua vida? Opa, um fruto aqui de amor, opa, um fruto ali de paz, opa, um fruto aqui de mansidão, vai vir no tempo devido o fruto do Espírito. O mandamento é andar pelo Espírito. E depois de listar quais são as evidências, o fruto do Espírito, Paulo termina dizendo no verso 23 que contra essas coisas que ele lista aqui, não há lei. Não há lei. Não há lei contra essas coisas. Não é curioso que talvez uma das maiores discussões e dos maiores conflitos que nós temos hoje em dia, com o momento que vivemos, é o que a lei deve dizer. Quais leis serão aprovadas? Quais leis serão as leis do novo governo? Ou quais leis eu acho que deveriam passar no nosso país? De que maneira o nosso país devia se organizar em termos legislativos, jurídicos, políticos, enfim. E aí o que acontece é que a gente discute tanto sobre o que a lei deve permitir ou proibir, que o que tem acontecido é que a gente se esquece de manifestar o que nenhuma lei pode reprimir. Lei nenhuma pode impedir o avanço da igreja de Jesus, querido. Sabe por quê? Porque a igreja avança quando a gente ama. E ninguém consegue criar lei alguma que impeça a gente de amar. A gente pode amar de uma cela de uma prisão, mas a gente pode continuar amando. A gente pode continuar vivendo em paz. A gente pode continuar sendo manso. A gente pode continuar tendo domínio próprio. Haja a lei que houver. Haja a lei que houver. Nenhuma lei pode reprimir as evidências de alguém que anda segundo o Espírito de Deus. Nenhuma. Então, que isso traga paz para o meu coração e para o seu, amém? Porque haja o que houver. E já houve cenários piores na história para ser cristão, tá? Vou te deixar isso claro para você, muito piores. Mas haja a lei que houver. Há um Espírito querendo produzir essas evidências a partir da sua igreja. E ninguém pode impedir que isso aconteça. Eu usei o exemplo da Alemanha na época do nazismo, é um exemplo mais clássico, né? Mas volta e meia eu cito um teólogo chamado Bonhoeffer aqui para vocês, e ele viveu nesse mesmo contexto, nesse mesmo regime, e ele foi mais um dos que não se curvaram ao regime. Toda a igreja alemã, boa parte dela se submeteu a Hitler e se tornou uma igreja oficial, falsa igreja, né? Mas uma igreja que se corrompeu também, se subordinou ao regime nazista. Mas uma das coisas que Bonhoeffer fez foi criar um seminário clandestino, né, para a formação de pastores que resistissem também ao regime e pudessem depois reconstruir a igreja alemã. Finkenwald, um dos meus sonhos é conhecer esse lugar. É na Polônia hoje, está lá ainda, tem um memorial em homenagem a ele. Era uma fazendinha e ele foi para lá com alguns jovens vocacionados, alguns jovens seminaristas, transformou numa comunidade de discípulos. E o objetivo, então, era viverem uma vida comunitária autenticamente cristã, genuína, mesmo naquele contexto maluco da Segunda Guerra. E depois de um tempo, alguns dos amigos de Bonhoeffer, lá de Berlim, eles falaram, cara, ele ficou doido, ele foi morar no meio do mato, ele se juntou com uma galera lá e ele está achando que ele pode mudar o mundo vivendo desse jeito. E eles foram para lá com a missão de demovê-lo dessa ideia, de trazer ele de volta. Falar, cara, você está exagerando, não é para tanto, está tudo bem, você não precisa de tanto, você pode ser um cristão e continuar vivendo aqui a vida normal como a gente e tal. E na biografia do Bonhoeffer, o biógrafo dele conta que perto dessa fazenda tinha um lago, e ele pegou um barquinho, uma canoinha com remo, e ele botou esses amigos dentro e foi remando até o meio desse lago. E do outro lado dessa fazenda tinha um campo de treinamento, onde o exército alemão fazia algumas manobras, alguns treinamentos militares. E aí, então, Bonhoeffer começou a conversar com esses seus amigos, dizendo que aquela geração de alemães estava sendo treinada para um reino de dureza e crueldade. E ele disse que para derrotá-los seria necessário uma disciplina superior para os cristãos. Ele disse, você tem que ser mais forte do que esses algozes que você encontra em todo lugar hoje.
E aí um pastor chamado John Tyson, pregando e usando também essa metáfora, ele disse uma vez o seguinte: aqui está Bonhoeffer apontando para uma pequena escola esfarrapada de pregadores, e em seguida apontando para Hitler reunindo suas tropas, e na tradição profética, ele diz que isto, que é o povo de Deus, deve ser mais forte do que aquilo, que é a disciplina com a qual o mundo é formado e forma pessoas ao nosso redor. Essa pequena escola, que provavelmente treinou uns 50 ou 60 pastores no máximo, produziu uma comunidade tão forte que hoje nós estamos falando dela e o terceiro Reich já não existe mais. Então, isto deve ser mais forte do que aquilo. Amém? A nossa vida na liberdade do Espírito precisa ser mais forte do que uma vida sob a escravidão da carne. Isso requer compromisso, disciplina, perseverança, amor numa comunidade de discípulos que nos ajude, que nos encoraje. E a minha pergunta para terminarmos hoje, queridos, é: o que a sua vida tem manifestado? Qual é a sua manifestação? O que as pessoas têm visto em você, quando você fala, quando você posta, quando você manda mensagens, quando você age? O que tem visto em mim? E não é uma mensagem para apontar o dedo para ninguém, por favor, entenda bem isso. É uma mensagem de quebrantamento e confissão. Porque nós temos falhado, todos nós. E eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Daqui a pouco eu vou sugerir uma prática para essa semana. Mas antes disso eu queria orar com você. E a gente nunca fez isso aqui na igreja, eu acho, até hoje, eu não sei, talvez lá bem no comecinho. Mas se você sentir a vontade e puder fazer isso, e quiser fazer isso, se você entender que o Espírito vai te conduzir nessa direção, nós teremos uma oração de confissão agora. E se você quiser e puder, você pode ficar à vontade para se ajoelhar. Eu vou fazer isso, porque eu desejo fazer isso. E é uma maneira de educar o nosso corpo, dizendo: Senhor, essa é a minha posição diante de Ti. Quero me humilhar, quero me prostrar, quero reconhecer que em mim ainda há muita manifestação da carne. Em mim ainda há muita manifestação que não combina com a manifestação de um filho, de uma filha do Senhor, de alguém que é templo do Espírito, de alguém que deveria ser guiado pelo Espírito em todo o tempo. E eu quero confessar as minhas diante do Senhor agora, e só você pode confessar as suas. Mas se houver consciência disso neste momento, pelo Espírito Santo, fique à vontade para se ajoelhar. Eu vou dar um tempo para você orar, e eu vou orar aqui, depois nós vamos orar juntos. Mas aproveite esse momento para refletir e pedir ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Senhor, será que eu posso manifestar melhor o Teu Espírito do que eu tenho feito até aqui? Me ajuda, me mostra, me dá força, me mostra como fazer. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, em primeiro lugar para agradecer, porque o Senhor decidiu habitar nossos corações, pessoas quebradas, pecadoras, falhas, indignas, mas por causa do sacrifício de Jesus, do grande amor do Pai, o Senhor resolveu nos fazer templo, casa, habitação, e nós queremos pedir perdão pelas obras da carne, pelas manifestações da carne que ainda são expressadas nas nossas vidas todos os dias. Muitas vezes resistimos a elas e ainda assim falhamos, outras vezes nem resistimos, nem nos damos conta, e o que expressamos com palavras, pensamentos, ações, relacionamentos, são as coisas que estão nessa primeira lista do apóstolo Paulo e tantas outras coisas semelhantes a essas. Nesses últimos dias, Pai, nos últimos anos, pedimos perdão por palavras proferidas impulsivamente, de forma irada, desrespeitosa, até mesmo a irmãos e irmãs em Cristo. Pedimos perdão, Senhor, por nos julgarmos tão melhores do que aqueles que pensam diferente de nós, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Pedimos perdão, Senhor, pela impaciência, pela falta de mansidão. Pedimos perdão pela inveja, pedimos perdão pela maledicência.
Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes as pessoas nem conseguem enxergar o Senhor através de nós, pela maneira como nós nos portamos fora daqui, no trabalho, em casa, no casamento, na faculdade, em todos os lugares onde nós estamos durante a semana, Pai. Nós não queremos ser uma igreja que veste uma roupa bonita e vem aqui no domingo cumprir um ritual. Nós queremos andar humildemente com o Senhor, Pai, todos os dias, e expressar o Teu amor para este mundo, brilhar a Tua luz, ser como Tu és, como cantamos. Isso é tão difícil, Senhor. Há uma guerra o tempo inteiro na nossa mente, no nosso coração, Pai. Nós temos falhado, Senhor, como igreja, nessa cidade, nesse país, nós temos falhado. Nós temos afastado mais do que atraído, nós temos lançado pedras, nós temos brigado uns com os outros, às vezes dentro de casa e com os amigos e irmãos. Nos perdoa, Jesus, perdoa. Antes de queremos manifestar outras coisas, e talvez haja um momento para essas coisas, ajuda-nos a lembrar do que nós realmente somos chamados a manifestar, as evidências do Senhor na nossa vida, as evidências da obra do Teu Espírito, da Tua salvação, do preço que foi pago na cruz, para que fôssemos livres. Que nós não usemos a nossa liberdade de forma irresponsável, leviana, pecaminosa, mas que a nossa liberdade nos mova para correr para os Teus braços, para Te amar mais, para Te buscar mais, até o dia em que seremos definitivamente livres, eternamente livres. Que o Senhor nos levante, Pai, para este tempo. Eu creio que não foi por acaso ou por uma coincidência que essa igreja nasceu no ano que nasceu, que ela está no lugar onde ela está. O Senhor nos chamou para uma obra, para uma missão, para uma responsabilidade. E pequenos como somos, nós dizemos sim a essa responsabilidade, Senhor. Vamos continuar Te temendo, Te buscando, Te conhecendo, Te anunciando, buscando viver o Teu caminho, ainda que muitas vezes seja contra o que nós desejamos, até que o que nós desejemos seja o que o Senhor deseja para nós. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que se coloca também com humildade na Tua presença para confessar suas próprias lutas e falhas. Que o Senhor traga nessa manhã a consciência do Teu perdão, da Tua restauração, da Tua graça, que não nos condena, mas nos restaura e nos habilita a viver uma nova vida daqui para frente, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, você pode se levantar. Obrigado por ter estado aqui nessa manhã. Se você pudesse colocar de pé, a gente vai cantar uma última música. Antes disso, eu queria convidar você para uma disciplina, uma prática essa semana. Toda semana a gente tenta sugerir uma prática e é recomendado que você pelo menos tente, assim. Aí você pode fazer que nem eu, tentar e falhar, mas a gente está treinando, né? A gente está treinando, então a gente treina para que a nossa vida aos poucos vá se alinhando mais à vontade, ao coração de Deus, ao fruto do seu Espírito. E a prática dessa semana é você tomar um café com alguém. Se você já é membro da nossa igreja, parte da nossa comunidade, se você é de alguma das comunidades que já se reúnem aqui, de preferência marca com uma dessas pessoas, porque aí você vai estreitando os laços. Alguém que você de repente conheceu desde que começou a frequentar a igreja. Se você ainda não conhece muitas pessoas, marca com um outro amigo, se você tiver e puder, ou com um de nós, nos procura aqui no final, a gente pode agendar isso daí. Você toma um café com alguém para confessar, de repente, uma área de luta na sua vida. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então nós somos chamados para viver assim, em comunidade, em vulnerabilidade uns com os outros. Então você toma um café, pede oração, pede para essa pessoa orar por você, pedir ajuda do Espírito Santo para te fortalecer nessa luta, nessa jornada. Amém? Beleza? Combinado?